Talvez alguns estão perguntando, né? Por que está demorando tanto no milênio, né? São 1000 anos, né? Demora 1000, né, pastor Samuel? Como é que vamos falar em 15 minutos sobre 1000 anos, né? Não, mas o propósito é porque raramente a gente fala sobre isso, né? Isso geralmente acontece num seminário, né? Quando estuda escatologia, o livro do Apocalipse. Mas dificilmente você vê uma mensagem sobre o milênio. Mesmo porque muita gente não entende nada sobre o milênio. Muitos pastores não entendem nada, né? Outros entendem errado, né? Tentam dizer que milênio não é 1000 anos, né? Que Cristo não reinará 1000 anos na Terra, mas é simbólico. E erram feio nisso. Eu estou falando que erram feio nisso porque passam por cima de versículos bíblicos, né? Como é que você pode desprezar versículo bíblico que fala claramente sobre isso? Né? Não dá. Esse e outro assunto, qualquer outro assunto que a Bíblia fala muito e você nunca toca nele, você está negligenciando parte da palavra de Deus. A gente tem que ensinar outras doutrinas, claro, mas não pode fugir da escatologia. E para não fugir da escatologia, a gente tem que compreender. Eu lembro que, ocasião, conversando com pastores de uma outra denominação, né? E dizendo para ele assim, mas você não fala sobre isso, sobre profecia, escatologia? Falei, não, isso a gente deixa com Deus, né? Isso a gente não mexe com essas coisas não, que é muito complicado. Já pensou um médico, né? Aí você está precisando de um socorro numa área, né, séria. Ele diz, não, câncer, a gente não trata porque é muito complicado. Então a gente não vai mexer com esse negócio não, né? Então, talvez, né, eu acho que os irmãos que estão em casa não vão conseguir ver os slides, houve um problema, mas os irmãos que estão aqui acho que vão. Acho que vai conseguir projetar os slides. São apenas para ficar mais dinâmico, né? Mas nós vamos ler na Bíblia, então, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa ouvirão as características do milênio. Já no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 25, deixa eu mudar aqui já para o primeiro slide, só um minutinho. Isso, está aí, né? É difícil uma figura dessa ser interpretada de outra maneira. Por mais que tentem dizer, não, olha, o presbiteriano e o batista vão apacentar juntos, né? O assembleano, né? E o congregacional vão apacentar juntos. Não dá, né? Ali fala de lobo e fala de cordeiro. Vou dizer um segredo tremendo para vocês, né? Sabe o que é lobo? Lobo. Sabe o que é cordeiro? Cordeiro. Filho da ovelha. É lobo e cordeiro. Aqui está falando de animais. Aqui está falando de uma mudança na natureza entre os animais. Eles serão pacíficos, eles serão mansos. A gente pensa que não haverá mais carnívoros, né? Por isso que eles vão poder pastar juntos. Mas vamos ler essa referência que está aqui em Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Vão comer relva, grama, pastarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Não será mais feroz, né? Carnívoro. Pó será a comida da serpente. Ela não terá mais aquele aspecto de picar, né? De peçonhoso. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, essa paz que o Messias traz do reino dos céus, ela se estende a toda a criação por aquele tempo. Lembra que no milênio só entra salvos, né? Não entra nenhum perdido. Volta para aquela figura, novamente. No arrebatamento, o trigo vai embora e o joio fica. Então Deus vai tirar o trigo, a igreja vai embora. E o joio vai ficar porque a grande tribulação é um tempo de julgamento, tempo de sofrimento. Já na segunda vinda de Cristo na terra, final da grande tribulação, acontece o contrário. O joio é tirado e o trigo fica. Porque o joio não pode entrar naquele milênio, o reino de paz. Depois, mais para frente, mais para o final do milênio, até durante o período do milênio, aparece o joio. Porque nascem os filhos daqueles que entraram na grande tribulação salvos. E filho de salvo não significa que é salvo, né? Em época nenhuma, o ser filho de um crente não torna alguém crente.
mas o crer em Jesus Cristo como Salvador. Então, aí, durante o decorrer do milênio, vão nascendo filhos daqueles que entram com corpos naturais, e esses se rebelarão no final. Nós vamos ler ainda, mas no final, uma grande rebelião, Satanás. Agora não, porque agora haverá paz, ou seja, haverá uma estabilidade. Aquele que planta vai colher e vai comer do fruto. E serão 1000 anos. Né? Então você pode plantar aí uma tamareira que leva aí 40, 50 anos para produzir os seus frutos e dura 100 anos, 200 anos. Uma oliveira e você vai comer do fruto daquela árvore. É isso que está dizendo. Não edificarão para que outros habitem. Tanto porque haverá paz, como também haverá essa longevidade. Há duas opiniões, né, sobre o milênio. Alguns dizem que no milênio ninguém vai morrer. Outros dizem que no milênio vão viver a longevidade, né? Então, se alguém morrer com 100 anos, isso é um versículo bíblico, vai morrer jovem. Né? Então, no funeral de alguém que morreu com 100 anos, tadinho, morreu tão jovem, né? Estava no começo da vida ainda e já morreu, né? Então, uma vida longa, é essa a ideia que acontece aí. Mais outra característica, ainda Isaías 65, agora o versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então as orações serão ouvidas, atendidas, ou até não orando. Pensamento, Deus já está respondendo, ou então enquanto está falando ainda, orando, a resposta já vem. O Messias está presente, Deus está presente com o homem e estará respondendo às orações. Essa é uma promessa, especialmente para Israel. Um outro versículo aí, agora 65, 21, é o versículo anterior daquele que nós lemos agora há pouco. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. E tem uma ideia paralela com aquele, né, de plantar e colher. Aqui tem essa ideia também que não serão tirados, arrancados das suas casas e poderão comer do fruto do seu trabalho, porque haverá paz, não haverá guerra. Aquela paz que o anticristo prometeu, lembra? Nós estudamos, ele veio montado num cavalo branco e ele deu uma paz aparente, né? Aliança das nações, aquela paz foi quebrada rapidamente pela guerra, pela fome, pela peste, por tanta coisa que assolou a humanidade. Não há paz fora de Cristo, essa que é a verdade. Por mais que ONU e qualquer outra entidade internacional, governador, presidente, Liga das Nações, qualquer união prometa, é impossível, porque não está na capacidade do homem produzir verdadeira paz. Mas agora sim, agora é uma teocracia. Cristo veio para reinar, é o reino dos céus na terra, Deus reinando, e ele traz essa paz. E qualquer um que se levante, tente se levantar com essa paz, é castigado imediatamente. Ele tem o cetro de ferro, e ele pode impedir que chova numa terra, né? Que não haja produção numa terra, imediatamente, ou seja, com justiça. E é o que a gente tanto espera, né? Nesse mundo é justiça. Porque por causa do nosso coração, a gente não consegue ser justo. Nós estamos aqui no Brasil num dualismo, nós estamos ou de um lado ou do outro, né? E a gente tem que ter muito cuidado de não cair no extremo. A gente sabe que há um lado que pende mais para a verdade, mas também não é justo. Ele não é perfeitamente justo, né? E erra e falha, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que rejeitar o lado que é pior, mas tem que ter cuidado com o lado que a gente acha que é melhor, né? Porque não está no homem ser justo e produzir paz. E não confie, maldito homem que confia no homem, né? A gente tem que saber disso, né? Começa conosco mesmo. – 65, 20, um verso anterior aí. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Então não haverá morte de crianças, é isso que está dizendo, né? A criança nasce aí com
com 7, 8, 9 anos, morre. Nem velho que não cumpra os seus. Aí vem aquela dupla interpretação, né? Que o velho vai viver até o final do milênio, né? Ou ele vai viver muitos anos. Volta aquela ideia lá do começo, né? Matusalém, Adão, tantos outros, né, que viveram tantos anos ali. E a terra vai se encher novamente, porque o que houve na grande tribulação? Mortandade. Os irmãos lembram das pragas, das taças, né? As cóleras. É muita gente morrendo, lá diz 1/3 morreu. Então, onde haverá tanta gente agora, né, no milênio? Vai nascer muita criança, né? Muita criança. Eu sempre imagino daquela maneira. Quando Deus dá uma ordem, ele dá capacidade. Quando ele falou para Eva assim, multiplicar e encher a terra, ele deu capacidade dela para ter 100, 200, 300 filhos. Claro, ela viveu quantos anos? Muitos anos. Imagina quantos filhos Matusalém teve. Alguns são mencionados por nome, né? Mas muitos não são mencionados. Especialmente as mulheres não eram mencionadas por nome. Tinha muita criança, as famílias tinham muita criança. Basta voltar um pouquinho atrás, né, e ver famílias lá com 20 filhos, 18 filhos. Hoje é um absurdo, né? Perguntar para qualquer senhora casada aqui, quer ter 20 filhos? Quem está planejando aqui, né? O Mesaque e Bia vão casar. Vocês estão planejando ter 20 filhos? Não. É fora da realidade, né? É fora da realidade de hoje. Mas voltará a esse estado de coisa. Porque tudo isso está ligado a quê? Saúde, segurança, paz, fartura. Tudo isso haverá no milênio. As condições para ter muitos filhos serão restauradas, como lá no passado. Então, isso voltará. E aquele que não haverá velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos seus 100 anos será amaldiçoado. Então, uma compaixão, né, uma complacência, uma misericórdia estendida, muito diferente do que é hoje. Mais outra característica? Isso. O pastor Samuel está lembrando aqui que a possibilidade de morrer aos 100 anos não seria por doença, né, ou um infarto, alguma coisa, mas castigo divino, né, uma punição divina, alguma desobediência, rebelião, né, alguma coisa assim, né? Isaías 65, 23. Não trabalharão debalde, nem de canequinha, né? Nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Não será em vão, mas nem terão filhos para a calamidade, por desobediência, né, de ter uma destruição, mas a bênção do Senhor será sobre eles. Tem que lembrar assim, imagina se nós estivéssemos no mundo, hoje, que todos fossem salvos. Com todas as dificuldades que nós temos, né? Com todos os problemas que nós temos. Mas os irmãos duvidam que seria um mundo bem melhor? Eu não duvido, né? Não duvido. Seria um mundo bem melhor. Não haveria aborto. Gente, é uma incoerência, né? A gente não gosta de perder muito tempo com isso, mas é uma incoerência falar sobre criança, esperança e aprovar a matança de indefesos, de incapazes. Isso é a maior incoerência que existe. Não é verdade? É a incoerência que a gente está vivendo, injustiça. A gente está convivendo com injustiça. Votar através de voto impresso contra a impressão de votos para presidente. A sessão teve os votos impressos de quem votou contra e de quem votou a favor. Mas foi para não aprovar a impressão de voto, que seria transparência. Então, é uma coisa louca. Por que teve voto impresso naquela sessão? Não precisa, o sistema está certo, né? O que apareceu lá no painel está certo. Por que teve o voto impresso ali? Então, são incoerências, né? Então, coisas assim que estão achando que a gente é estúpido, né? Que a gente não tem cérebro, que a gente não tem inteligência. E é assim, o mundo é assim, né? De um lado e de outro, é dessa forma. Mas haverá essas condições e nós
estaremos lá presenciando isso, né? Com o corpo glorificado. Mas será um mundo bem melhor, com toda certeza, né? Apesar de nós estarmos lá. 65:23, acho que já mencionamos, né? Foi esse aqui que nós lemos. Deixa eu mudar aqui. Agora eu quero falar sobre as ressurreições. Vamos voltar em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos devagar aqui também, porque para alguns isso fica meio confuso. Eu quero já adiantar. Vamos ler primeiro. Vamos ler uma referência aqui. Vamos começar com Daniel. Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Vamos aproveitar que essa referência do profeta, já para estabelecer uma ligação com João depois. Daniel 12, de 1 a 3. Olha só. Aqui está falando assim: nesse tempo se levantará Miguel. Miguel aqui é o anjo. O anjo Miguel, na verdade um arcanjo. O grande príncipe dos anjos, o defensor dos filhos do teu povo. Miguel, como arcanjo, aparece ligado ao povo de Israel. Em várias situações ele está agindo a favor de Israel. E haverá tempo de angústia, grande tribulação, qual nunca houve. Nunca houve um tempo tão angustiante como a grande tribulação será. Jesus também fala isso lá em Mateus 24, né? Desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Então, a gente precisa ler a palavra de Deus com princípios de interpretação. O termo usado é hermenêutica, né? A gente não pode ignorar essas coisas. Aqui está falando com quem? Com Daniel. A referência aqui é Daniel. Será salvo o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Não é outro povo. Que não tem nada a ver com a igreja, que está falando do povo de Daniel. Todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó, já morreram, da terra, ressuscitarão. Aqui está falando também do povo de Israel. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Foca no verso 2. Uns para a vida eterna, ressurreição para vida. E outros para a vergonha e horror eterno, ressurreição para a morte eterna. Morte eterna significa separado de Deus para sempre. Nunca mais haverá outra oportunidade. Eles perderam a oportunidade que tiveram. Agora, João 5, 28 e 29, repete essa ideia. Evangelho de João 5, versos 28 e 29. Essa é a base das ressurreições. A gente precisa entender bem isso. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, olha só, vem a hora em que todos, não há exceção, os que acham nos túmulos, que já morreram. Aqui está falando dos corpos, é claro, né? A alma não fica na sepultura. O corpo é que fica. A alma imediatamente vai para algum lugar. Ou céu ou inferno. Não tem outra alternativa. É isso que acontece. A morte física é isso. É a saída daquilo que é imaterial do corpo. Então, o corpo sem a presença da alma, do espírito, não tem vida. Nós somos muito mais o que nós somos interiormente do que somos exteriormente. Aquilo que está dentro de nós é o que nós somos realmente. O corpo é o vasilhame, né? Então, aí, todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz de Deus, né? E sairão. Sairão de onde? Da sepultura, os corpos. Assim como Deus criou tudo do nada, né? Ele vai fazer o pó voltar à vida. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, novamente, ressurreição para a vida e para a morte. Condenação eterna. Então, quando a gente fala em ressurreição, programa de ressurreições, nós estamos falando de dois tipos de ressurreição. Para a vida ou para a morte. Para viver para sempre com Deus ou para viver eternamente separado de Deus. Então são tipos, por isso que são dois. Só que
para a vida, acontece em 3 ocasiões. Essa é a diferença. Por isso que tem o gráfico aí, né? Primeiro a ressuscitar para não morrer mais foi Jesus Cristo. Com o seu corpo glorificado, ele é as primícias dos que dormem. Por isso que fala as primícias, os primeiros frutos dos que dormem. Assim como ele ressuscitou, assim serão também os outros salvos. Com o corpo glorificado, para viver eternamente. Então a primeira etapa do primeiro tipo de ressurreição é a ressurreição de Cristo. Depois, no arrebatamento, a ressurreição dos salvos da igreja, que também é para a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15 também fala, mas vamos ficar com essa referência. Primeira carta aos Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui há também a transformação daqueles que estiverem vivos, mas nós estamos falando sobre ressurreição. Por que essa ressurreição ela é separada de outras? Por que não poderia ser junto? Por exemplo, ressuscitar aqui todos que morreram da igreja. Vamos pensar aqui, vamos citar nome de pessoas nossas que partiram. Vamos citando aí. Ana Guzmão. Acabamos de falar do pastor Artemio. Está matando a Ana Adélia. Eu não devia ter falado, ninguém tinha ouvido lá na transmissão, né? Anália. Eusebia. Tanta gente, né? Que a gente vai falar aí, né? De parentes e de queridos, né? Por quê que é separado? Porque aqui é o encontro da noiva com o noivo. Santos do Velho Testamento, Abraão, Isaac e Jacó, não fazem parte da noiva. Nem João Batista fez. O pastor Samuel enfatizou bem aqui, né? E a gente que dá escatologia sempre faz isso, enfatiza bem, porque é uma passagem muito clara mesmo, né? João Batista diz assim, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo vê essas coisas e se alegra. E essa alegria já se cumpriu em mim. Gente, é João Batista, cheio do Espírito Santo, falando sobre o encontro da noiva com o noivo, e ele diz, eu estou fora da noiva. E Jesus havia dito, a lei e os profetas foram até João Batista. João Batista foi um marco, veio até ali. Já Pedro, João, Tadeu, né? E Judas, não o Iscariotes, né? O outro, Judas Tadeu, é o mesmo, né? Judas Tadeu é o mesmo. Tomé, né? Com toda a sua incredulidade. Eles pegaram essa transição. Eles vieram do sistema do Velho Testamento, mas, crendo em Jesus Cristo, partiram para a igreja. Eles são noiva. Pedro está lá, é noiva. Mas João Batista não. João Batista representava o Velho Testamento ainda. Então ele mesmo sabia disso. O Espírito Santo revelou para ele, ó, quem tem a noiva é o noivo, quem tem a igreja é Cristo. O amigo do noivo, eu. E o amigo do noivo, qual que era a participação do amigo do noivo? Importante, né? Ele era como um testemunha, como um padrinho, e ele entrava na festa, na ceia das bodas. Mas ele não faz parte das bodas, da cerimônia de casamento como noiva. Ele faz parte da ceia das bodas, a festa do casamento. E junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com José, com todos eles, Daniel, com Jó, todos eles. Então aqui é separado a ressurreição dos salvos da igreja. Porque é a igreja que é a noiva. É a hora do casamento e a noiva tem que estar completa. Então a igreja triunfante, todos esses que os irmãos mencionaram e muitos outros, que morreram em Cristo, tem que ressuscitar, porque fazem parte da igreja. Junto com a igreja militante, nós aqui, né? Daqui a pouco vai ser o arrebatamento. Já pensou? E a gente é transformado. Aí a noiva está completa. E aí a gente encontra com o noivo. Mas não é a hora ainda dos convidados. Porque não chegou a hora da ceia, das bodas. Então vamos esperar um pouco mais. Gente, por isso que Paulo fala o privilégio, o mistério de ser da igreja. Nós não escolhemos nascer nessa época. Nós podíamos ter nascido lá
começo, né, na época da Torre de Babel. Nós podíamos ter nascido na época do rei Acabe, já pensou? Podíamos ter nascido, né? Nós podíamos ter nascido numa aldeia lá no Himalaia que nunca chegou o evangelho, já pensou? Que tristeza! Nascido, vivido e morrido sem ouvir o evangelho por causa da infidelidade daqueles que já têm o evangelho, que não chegaram lá. E muita gente já morreu sem ouvir o evangelho, porque o evangelho não chegou lá. Mas, graças a Deus, nós nascemos aqui onde nós nascemos, com a oportunidade de ouvir o evangelho e crer. Que privilégio nascer na época da igreja, né? Ser noiva. É melhor ser noiva do que ser convidado, né? Sem dúvida, né? Com toda certeza. Então, aí ressuscita aqueles que morreram da igreja, porque é a noiva. E a noiva encontra. Então, essa é a segunda etapa da ressurreição para a vida. Estão conseguindo pegar? São dois tipos de ressurreição. Para a vida ou para a morte. Então, Deus é soberano, Ele tem todo o seu plano, o homem tem livre-arbítrio. Mas no final, não tem jeito. Você pode escolher o que for. A pessoa pode escolher o que for, mas no final, ou é para a vida ou é para a morte. Não tem outra opção. É céu ou inferno. Não tem outra opção. Então a soberania de Deus, ela pode lidar com o livre-arbítrio do homem. Porque ele é soberano, ele está sobre todas as coisas. Essa é uma dificuldade para muita gente, né? Que acredita que a soberania de Deus anula o livre-arbítrio do homem. Não. Quando a Bíblia leva duas coisas paralelas, a gente também tem que levar. Embora não entendendo tudo, né? Não explicando tudo, mas é assim que a Bíblia está ensinando. É desse jeito que ela ensina. Então, é dois tipos. A primeira etapa, qual foi? Cristo. Cristo na sua ressurreição. A segunda, os salvos que já partiram, né? Já faleceram, da igreja. É a segunda etapa, ressurreição para a vida. É aí que completa. Mas tem a terceira etapa da ressurreição para a vida também. Aí, nós vamos ver aqui Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Olha o que diz aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta. Quem que é a besta aqui? O anticristo. É a besta que subiu do mar. Do capítulo 13, né? Os versículos 1 a 8. Nem tampouco a sua imagem. Lembra que ele fez uma imagem? E o falso profeta incitou os povos a adorar a imagem da besta? E deu vida àquela imagem? E quem não adorava morria? Então, aqui está falando de quem? De nós da igreja? Não tem nada a ver com o anticristo, com a besta, com a imagem. Não é a época que nós não estaremos mais aqui. Aqui está falando daquelas pessoas na grande tribulação que não adoraram o anticristo. Não receberam o 666 na testa ou na palma da mão. Então, almas dos decapitados, né? Aqui a palavra é emprestada, né? Decapitar é cortar a mão. Mas lá, na verdade, é degolado. Cortado do pescoço mesmo, né? Cortar a mão não mata ninguém, né? A não ser que deixe o sangue esvair até acabar tudo. Mas cortar o pescoço mata. É a maneira que ele vai mandar matar. Degolar. Cortar a cabeça. Então, por causa do testemunho de Jesus. São esses. Por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram ressurreição. E viveram. Então ele vê as almas, depois ele vê a ressurreição, né? Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A alma não reina. A alma não senta em trono. Mas o corpo sim. Então eles ressuscitam com corpos glorificados. Quando acontece isso? Final da grande tribulação. Acabou a batalha do Armagedon, ressurreição daqueles que creram no Messias e foram mortos. Tem os que creram e ficaram vivos, esses já entram com corpos naturais na grande tribulação. É o trigo que ficou e vai entrar no milênio. Mas há o trigo que foi tirado pelo anticristo. Então há necessidade da ressurreição desses aí. Eles ressuscitam no final da grande tribulação. Olha aí.
terceiro estágio do primeiro tipo da ressurreição. Esses ressuscitam para a vida eterna. Não ressuscitam para a morte eterna. Mas faltou alguém ainda, né? João. Não, João ainda não com os mártires, né? Mas aqui nessa ocasião. João Batista entra também. Agora é que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Ficou faltando os santos, né? Os salvos do Velho Testamento. É verdade? Eles creram na promessa, eles creram no sangue, no sacrifício, mas ainda estão na sepultura. Davi ainda está na sepultura, Abraão ainda está na sepultura. Não ressuscitaram junto com Cristo. Na época que Cristo morreu, alguns saíram do túmulo, mas depois voltaram a morrer. E estão lá. Na ressurreição dos salvos da igreja, não haverá nenhuma ressurreição de alguém do Velho Testamento, porque não são igreja. Agora ressuscitaram os mártires da grande tribulação, e junto, como o pastor Samuel mencionou, os que fazem parte do Velho Testamento e creram na vinda do Messias, inclusive João Batista. Agora vamos voltar um pouco aqui, nós vamos lá para Isaías. Vamos ler com uma lupa em cima, tem que botar uma lupa, né? Para não passar por cima de detalhes aqui muito importantes. Isaías capítulo 26. Isaías 26 tem 2 versículos que têm me acompanhado quase que a vida toda, né? Ou pelo menos da vida, nova vida. Eu gosto muito desses versículos aqui. Tenho até passado para outros em momentos difíceis, que é o 3 e o 4. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Meus irmãos, aqui, do versículo 1 até o 11, é um cântico que será entoado no milênio. Por isso que diz, naquele dia, que dia? Perceberam que a gente tem que ler a Bíblia comparando ela com muitas outras referências. Então eu vou ler a Bíblia porque eu quero ler, né? Nada contra quem está lendo a Bíblia em sequência, né? Mas mesmo que faça isso, faça pensando sobre o assunto, não só para ler. Então, naquele dia, qualquer dia, não. Naquele dia, qual dia? O dia que está falando nos capítulos anteriores, o dia do Senhor, não é o domingo. O dia do Senhor escatológico. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que o dia do Senhor ele é amplo. Ele inclui em algumas passagens a grande tribulação, o milênio, todinho. É grande tribulação, volta de Cristo e milênio. Em outros lugares ele está se referindo só à grande tribulação. Em alguns lugares só ao milênio. Mas de maneira abrangente, em outros lugares ele está se referindo grande tribulação, a volta de Cristo na terra e o milênio. Tudo isso é dia do Senhor. Referindo-se ao dia do Senhor. Mas em boa parte o dia do Senhor se refere à grande tribulação. E associado a essa referência do dia do Senhor, é trevas, é guerra, é choro, é sofrimento, é cativeiro, é perseguição, porque não é um dia para a igreja, é um dia para julgar as nações. Para a igreja é o dia de Cristo. Quando fala dia de Cristo, é a igreja arrebatada no céu, galardão, casamento, alegria. Então, o dia de Cristo é diferente do dia do Senhor, embora é a mesma pessoa. Aquele que vem nos ares para buscar a igreja é aquele que vem na terra para julgar as nações. Mas a ocasião é diferente. Então, naquele dia, dia do Senhor, e aqui está se referindo ao milênio e também à grande tribulação. E nisso a gente pensa só no milênio, mas depois ele vai falar daquilo que antecipou o milênio, que é a grande tribulação. Então, não vou ler esse cântico, né? Ele é muito bonito, um cântico, entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte, está falando da Jerusalém, né? Terrestre aqui. E aí, desce um pouquinho comigo, por causa do tempo, ao versículo 16. Olha o que diz aí. Senhor, na angústia te buscaram. Podia ser em qualquer época, né? Se a gente não continuasse lendo, Israel passou por muita angústia. Muitas ocasiões na história passou por angústia. Vindo sobre eles a tua correção. Aí está falando de disciplina sobre Israel. Também houveram
outras disciplinas no passado, né? Cativeiro, tanta coisa. Na angústia, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Então, eles clamaram por libertação. Olha só o que diz o 17. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. O que será que ele está querendo dizer com isso, né? O que ele quer dizer com mulher grávida? Ele está se referindo à nação de Israel. Aqui é uma comparação das dores do parto. Quem já teve parto normal, né? Experimentou isso? Aquelas dores do parto que antecipam o nascimento. Então são dores necessárias, fazem parte do parto, para vir uma alegria depois. O que é que consola a mãe que passou pelas dores do parto? Ter a criança no colo. De ver o filho ali, ou a filha, né? Valeu a pena sofrer aquelas dores, né? E o pai não sofreu as dores, está só ali, curtindo o momento, né? Mas a comparação é essa, que a nação, ela sofre dores de parto antes de ser gerada, de ser estabelecida como nação. Olha só, versículo 18. Israel falando de si mesmo. O profeta, né, se incluindo aí. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi o vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Israel falhou. Israel foi deixado de lado temporariamente. A missão que Israel tinha de tornar Cristo conhecido, o Messias conhecido, não conseguiu. Não conseguiu. Então sofreu as dores, mas não produziu nada. Mas a grande tribulação será as dores do parto que trarão a vida à nação. Olha só o que diz o 19. Aqui é Isaías falando. Pensa bem, Isaías, um judeu, né? Isaías de Israel falando. Os vossos mortos de Israel, né? É isso que está falando, está se referindo à nação de Israel. E também o meu cadáver. Olha a convicção dele, né? O meu corpo, ressuscitará. No arrebatamento da igreja, Isaías não tinha nem ideia do que seria igreja. Ele não conseguia ver o que era a igreja, era um mistério. Ele está falando do povo de Israel. Então ele diz, os mortos de Israel e o meu cadáver, o meu corpo, ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, o espírito de vida, será como orvalho de vida. A gente poderia ler o Vale dos Ossos Secos, né? Ezequiel 37, fantástico aquilo lá, né? Talvez eu leia um ou dois versos lá. Aquilo é a ressurreição do povo de Israel. E a terra dará à luz os seus mortos, ressurreição. Terra dá à luz os seus mortos, ressurreição. Vai, pois, povo meu. Qual é o povo que está se referindo aqui? Igreja? A igreja não existia lá em Isaías. Aqui está falando de Israel. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Por que nos teus quartos? Lembra de Mateus 24, 25? Quem está no eirado, né? Quem está dentro de casa, quem está no campo. É porque o anticristo está perseguindo. Fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Que ira? A grande tribulação. A ira do Deus Todo-Poderoso. Paulo fala sobre isso, né? Nos livros da ira vindoura. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar. Notaram que a gente tem que ler a Bíblia com a lupa? Prestando atenção nos detalhes? Pois eis que o Senhor, quem é o Senhor? Quem é o Senhor que vem? O Espírito Santo? O Espírito Santo já veio no Pentecoste. Deus Pai? Não há uma referência sobre isso. Jesus Cristo. O Senhor sai do seu lugar. Que lugar? Onde que ele está? No céu. Ele volta para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue quem bebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Olha o que está dizendo aqui, né? Então, quando é que Isaías se coloca ressurreto e coloca o povo de Israel, né? Os que creram, claro, né? Que está falando dos salvos, no final da grande tribulação. Depois que passou a ira, depois que veio as dores do parto,
a nação se reuniu. Gente, é tanta referência assim, fantástica. Eu não vou resistir, vou ter que ler Isaías 63 aqui. Isso, vou voltar aqui. Impressionante. Aqui, Isaías 63. Quem é esse que vem de Edom, de Boza, com veste de vivas cores? Ele vem com vestes festivais, igual o rei entrava depois de uma vitória sobre a batalha. Glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Não vem montado em jumentinho, mas num cavalo branco, né? Como o rei. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa as uvas no lagar? Pastor Samuel mencionou isso aqui, né? Que eles pisavam as uvas com os pés e as vestes eram longas. Então a barra, né, a orla da veste ficava salpicada de suco de uva. Ficava vermelho. Então ele vem como alguém que está pisando lá as uvas no lagar e está sujando as vestes. Mas aí diz assim, o lagar eu pisei sozinho, não tem ninguém com ele, não precisa de exército, não precisa de nenhuma nação. As nações estão contra Israel. Porque nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. Olha aí a ira novamente mencionada, né? A ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso. No meu furor as esmaguei. Aqui está falando de matança, Magedon, que foi ensinado pelo pastor Samuel. E o seu sangue, não é suco de uva. Aqui não está falando de uva. Aqui é uma figura, uma metáfora, uma comparação. Aqui o lagar é o vale do Armagedon, o vale de Josafá, o vale do Megido, o vale do Filho de Inom, ao lado de Jerusalém. E não tem uva lá para ser pisada, tem os povos. Pisar significa vencer, derrotar. Colocar debaixo dos pés. O mais baixo de uma pessoa, o outro está debaixo, né? O mais baixo quem tem é os pés. Se alguém está debaixo dos nossos pés, está derrotado, né? É isso que está dizendo, ele vem para vencer. Então, no meu furor esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Olha só, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Vou pular aqui para o verso 6. Na minha ira pisei os povos, julgamento das nações, né? O trono de glória, que ele julga as nações. No meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então o Senhor sai e vem passando por toda essa parte geográfica e vem vencendo onde está reunido todos os exércitos das nações. É isso que está dizendo aqui. Ele vem. Agora vamos para o 27. Naquele dia, o dia do Senhor, ali, né? Aqui se referindo à volta dele, né? O Senhor castigará com a sua dura espada. Espada fala de guerra. Né? Também lembra a palavra. O grande e forte, o dragão, a serpente veloz e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Alguns veem aqui uma referência só ao diabo, Satanás, né? Outros veem aqui a trindade satânica, né? O anticristo, Satanás, o dragão e o falso profeta. Mas o fato é que todos eles têm o mesmo caráter do dragão, caráter de Satanás. É uma derrota de Satanás na sua vinda, com a espada da sua boca. Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Que vinha é essa? Israel. Ele disse que ele plantou uma vinha, né? Cuidou dessa vinha. Então a vinha aqui é Israel. Cantará a vinha deliciosa, e aí vem o cântico. O verso 6 diz, dias virão em que Jacó, se referindo a Israel, né? Lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Encherão de fruto o mundo. Agora eu quero voltar a uma afirmação, nosso tempo já foi, né? Nós vamos ficar 1000 anos no milênio. Então você tratem de não morrer antes, né? Para a gente acabar com isso, né? Mas eu não quero passar por nenhum detalhe, né? Desapercebido. Por que eu acredito num milênio literal? Um reino de céus literal na terra. Porque Deus prometeu. Simples assim. Sem nenhuma complicação. Me desculpem os amilenistas, né? Mas simplesmente porque Deus prometeu. E por que eu acredito nisso? Porque eu acredito num Deus que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele não cumpriu no passado, Ele está cumprindo no presente ou vai cumprir no futuro.
porque é impossível que Deus minta. Então quero que vocês olhem comigo agora o versículo 12 do capítulo 27. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, ele tem um armazém, ele tem um celeiro, né? Um silo, alguma coisa assim, onde ele vai recolher o seu trigo, o seu cereal. De onde? Desde o Eufrates. Esse é um rio que é localizado hoje geograficamente. Os irmãos lembram que quando Deus criou o mundo e preparou o Éden, lá ele falava sobre Pison, Gion, né? Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Esses dois, Gion e Pison, que são ribeiros ou rios, ninguém sabe quem são, o que é hoje, né? Esses rios. Mas Tigre e Eufrates todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que é. Então aqui ele fala, desde o Eufrates, esse rio fica onde hoje, geograficamente? Aonde? O Eufrates. Tem ideia? Iraque. Fica lá no Iraque, lá em cima. Lá no Iraque, Oriente Médio, né? Lá no Iraque. Pensa bem. Para chegar lá tem o Líbano, tem a Síria, né? Acima da Palestina. Lá no Iraque. E até ao ribeiro do Egito. Não é mencionado o nome. Por quê? Não precisava. Quando se falava em Rio do Egito, Nilo. É dito que o Egito é uma dádiva do Nilo. Se não tivesse o Nilo, praticamente não tinha vida lá, né? Por causa do deserto. Então, até o Nilo. Onde fica o Nilo? No Egito, geograficamente. E vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Olha a dimensão geográfica. Tá bom, aí você pode dizer, não, mas aqui está falando, não está falando que é posse, né, de Israel, todo esse território. Não? Então volta lá em Gênesis 15, 18. Nós vamos terminar com esse versículo. Volta em Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Abraão é o cabeça, é o antepassado, patriarca de Israel. Fez aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência. Quem que é a descendência de Abraão? Dei essa terra. Aqui está falando de terra. Não está falando de descendência espiritual, né? Em Cristo nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais. Aqui está falando para Israel. Dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Eu faço essa pergunta para vocês que estão aqui e para os que estão em casa. Quando que Israel teve toda essa terra? Conhece a história? Bíblica, secular? Quando que Israel teve toda essa terra? Nunca. Nunca. Você vê na época dos reis, até de Salomão, né? Que ampliou as suas divisas. Problemas com a Síria, né? Problemas com os caldeus, né? Os reis sempre tiveram. Com os assírios, com os babilônios. Nunca os descendentes de Abraão tiveram toda essa terra. Como Deus cumpre sempre o que promete, eles vão ter essa terra. Porque Deus não falha. E quando é que vão ter isso? No reino milenar de Cristo. Toda essa terra será dos descendentes de Abraão. Foi aquela referência que nós acabamos de ler. Então, não tem como negar, né, um reino dos céus literal, 1000 anos, parte geográfica. É muito mais fácil crer nisso do que tentar explicar de maneira alegórica, né? Não, mas olha, eu acho que aqui os descendentes de Abraão não é Israel aqui. Aqui se trata da igreja. Tá bom, se trata da igreja, os descendentes de Abraão, o que nós temos a ver com Nilo e Eufrates? Aí você pergunta para o milenista e fala assim, não sei, você deixa com Deus. Oi? Isso. Todos os povos que habitam ali, né? E aí começa a aplicar. Bom, esses aqui deve ser o, né? E aquele deve ser o... Não dá, né? Complicado demais, né? Então é uma interpretação literal, não tem jeito, né? A terra foi prometida a Israel. E aí você junta com Romanos 11, que nós já estudamos, né? A oliveira, os ramos naturais, né? Se Deus enxertou na oliveira ramo da oliveira brava,
quanto mais os ramos naturais serão novamente, né, colocados ali. Então, não falta muita coisa, né, para a gente terminar sobre o milênio. A gente vai conseguir fazer isso, né, se Deus permitir, na próxima oportunidade.